Eu estava numa situação de desespero, na verdade, né? Eu sou funcionário público, sou policial militar, e assim, e ao longo desses anos, esses 20 anos, né, eu fui me endividando, né? Você sabe, cartão de crédito, empréstimos, em cima de empréstimos, e quando eu percebi, a bola de neve já estava formada, então, aí não tinha mais sossego, não conseguia mais dormir, não tinha paz, a gente não tinha vida social mais, né? Era trabalhar e o banco passar a mão no dinheiro, né? Na verdade, a gente não tinha nem acesso mais ao salário, porque o banco simplesmente passava a mão em tudo, né? Mas as coisas não andavam e tudo travado e cada vez mais travando, né? E aí eu passei a pagar, que eu tinha vários cartões, aí eu comecei a pagar cartão com cartão de crédito. Aqui na minha cidade tem algumas lojinhas que, tipo assim, você passa o cartão, ele te passa um valor, né? Então, só que sempre com juros a mais, né? Porque é tipo parcelado, né? E aí eu fui fazendo isso, eu pagava um cartão com o outro e fui aquela coisa, até um empréstimo consignado, um CDC, que os juros são altíssimos de CDC, empréstimo com salário e tudo mais. E aí, quando eu percebi, eu não tinha mais um escape, uma via de escape. Quando eu fui para o banco, que eu tirei o meu salário daquele banco que abocanhava tudo, que eu consegui, que eu vi o salário na minha outra conta, eu falei, nossa senhora, já valeu a pena todo o investimento que eu fiz. O preço desse curso foi muito barato. Muito barato com aquilo que eu consegui. Foi assim uma vitória assim que eu... Você sabe o que é que você não pegar um salário e de repente o salário tá na sua mão, é seu. Todo ano eu vou viajar em nome de Jesus. Que você vão? Onde vocês vão? Nós vamos para um resort aqui em Camaçari. Resort? Nunca pensei que eu falasse isso um dia. Para quem está assistindo, ó, esse é um programa lindo de caso real do Método MDZD, que, Dirson, eu tenho como honrar a história de vocês, dizer assim, cara, parabéns, né, pelo que você viveu. Você é um aluno que viveu o caminho e que, diferente do aluno que eu acabei de entrevistar, teve um caminho que, vamos colocar que sim, a gente pode dizer que foi um pouco mais longo, mas no final dessa história a gente vai ver que valeu a pena. Mas Valeu e como assim, valeu. no final dessa história a gente já conta para vocês que valeu a pena. E a segunda coisa que esse programa tem como objetivo é você que está aí do outro lado, né? O Dirson está sendo muito generoso de vir aqui abrir a história dele, já falou que é um servidor público, policial, então assim, talvez você se identifique, né? Então, eu acabei de entrevistar um cantor de ópera e agora vou entrevistar um servidor público policial. Então, para que outras pessoas, né, através do que um dia para você foi uma vergonha ou um problema, uma dor de cabeça, hoje você está aqui estendendo a mão e sendo generoso para talvez aí um outro Dirson, né, pai de família, ou independente de ter família ou não, mas um policial militar honrado, possa se inspirar na tua história também. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui, né? Eu estava numa situação de desespero, na verdade, né? Ao longo dos anos, eu sou funcionário público, sou policial militar, e assim, e ao longo desses anos, esses 20 anos, né, eu fui me endividando, né? Você sabe, cartão de crédito, empréstimos, em cima de empréstimos, e quando eu percebi, a bola de neve já estava formada, então, aí não tinha mais sossego, não conseguia mais dormir, não tinha paz, a gente não tinha vida social mais, né? Era trabalhar e o banco passar a mão no dinheiro, né? Na verdade, a gente não tinha nem acesso mais ao salário, porque o banco simplesmente passava a mão em tudo, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 48 anos. 48, não é todo mundo que fala a idade, não. Então, Dirson, é muito curioso quando vocês me contam assim, né? Nossa, uma pessoa que já tá sem salário. E aí eu queria que você me contasse um pouco mais disso. Cara, o que estava acontecendo? Você me fala que estava sem salário, mas e aí, o que acontecia com o seu salário? O que estava acontecendo ali antes de você me conhecer na prática, assim, na vida do Dirson, que chegou nessa situação? Meu Deus, tô sem salário. Então, antes eu só vou falar uma coisa. Naquele desespero, assim, eu ficava em busca de alguma coisa na internet, né?
alguma fonte de renda e tudo mais que pudesse. E aí eu consegui ver aquela questão das milhas, né? Aí eu fiz o curso de milhas e lá no curso eu tive um bônus, né? Sim, Um bônus que era com você, né? E aí eu assisti aquelas aulas, sabe? Só que eu sempre fui um cara muito... É aquele cara assim, eu virava e mexia, mas eu pagava todos os cartões e tal e tudo mais. E ali eu vi você ensinando, né, e tal. E aí, mais tranquilo. E aí eu continuei ali, minha vida e tal, mas as coisas não andavam. As coisas não andavam e tudo travado, e cada vez mais travando, né? E aí eu passei a pagar, que eu tinha vários cartões, aí eu comecei a pagar cartão com cartão de crédito. Aqui na minha cidade tem algumas lojinhas que, tipo assim, você passa o cartão, ele te passa um valor, né? Então, só que sempre com juros a mais, né? Porque é tipo parcelado, né? E aí eu fui fazendo isso, eu pagava um cartão com o outro e fui aquela coisa, até um empréstimo consignado, um CDC, que os juros são altíssimos de CDC, empréstimo com salário e tudo mais. E aí, quando eu percebi, eu não tinha mais um escape, uma via de escape, né? A situação estava realmente no limite. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer e ficava naquela, já não tinha mais para onde correr. E, assim, eu sempre fui aquele de pagar. Eu nunca deixei de pagar as minhas contas. Eu virava, pegava dinheiro emprestado com família e tal. Nunca peguei com agiota, mas com família e tal. Aí, assim, porque eu não queria demonstrar que eu estava endividado, né? Então, para as pessoas eu estava com a vida normal e tal, mas só eu e minha família sabia do caos que a gente estava. Então a gente não tinha paz, a gente não dormia. Minha esposa, ela desenvolveu um transtorno de ansiedade, tudo por conta disso, né? E aí as coisas só complicaram mais ainda, e mais ainda. E aí foi que eu me ajoelhei no chão, porque nessas horas a gente tem que pedir a Deus, né? Aí eu me ajoelhei no chão, conversei com Deus no meu quarto, pedindo a luz, e de repente a luz veio, né? Eu me lembrei de você, né? Eu falei, rapaz, aquela menina lá, ela conversa bem rápido, eu lembro dela conversando bem rápido no bônus. Eu falei, eu vou buscar ela, vou procurar ela. E fui lá no curso que eu tinha feito, lembrei de seu nome lá, vi o nome lá e joguei no Instagram e pronto. A partir dali eu não larguei mais sua mão, né? Eu comecei a assistir às aulas gratuitas e cada vez mais eu ia me identificando, né? E assim, eu via a verdade no que você falava, né? Principalmente quando você falou aí que chora. Eu vi você chorar várias vezes no eu depoimento sempre choro. do, 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 do emocionado aqui. Eu via você chorar, eu falei, eu vi a verdade no que você falava. Eu falei, eu vou me embarcar sem medo, ser feliz, essa é a minha última saída. E aí foi que em janeiro de 2023 eu realmente eu comprei o curso, né? Eu confesso que eu estava com medo, né? A gente sente medo, que você já está na situação. Eu tive medo de não dar certo, eu tive medo de não conseguir fazer, eu não manjo muito bem da internet. E aí, como você vira, eu recebendo uma ajudinha aqui, mas mesmo assim eu falei, eu vou entrar. Eu entrei, eu vi que não tinha segredo no curso, o curso era muito prático, muito assim, sabe? Fácil, 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 qualquer um consegue fazer, né? E ali eu entrei e comecei a praticar, a colocar em prática tudo aquilo que você me ensinou. Tudo aquilo que ensinava, eu coloquei em prática, comecei. Logo de cara, eu já consegui fazer uma negociação com um dos cartões, com o preço justo, né? Aquele valor-alvo que eu fiz, e eles fizeram assim, nossa, aquilo ali me deu aquele gás, assim, sabe? Eu falei, o trem é bom mesmo aqui, vai dar certo, e vai dar certo. E comecei, daqui a pouco, alguns demora, porque é o processo, né? Mas eu, todo mês, eu estava ali fazendo tudo que era para ser feito, eu fiz PROCON presencial, e eu fazia, e aí retornando a minha conta salário, eu fui no banco da minha conta salário para fazer todo aquele processo, porque assim, eu precisava tirar a minha conta de lá, o meu salário tinha que cair, ir para outro banco, né? Sim, Para que o banco. Aí apliquei aquelas resoluções, tarifa zero e tal, tirei os direitos do banco, tá descontando na minha conta aqueles empréstimos que eu tinha lá, tal, que. E aí o que acontece? Para jogar meu dinheiro cair na conta do salário e de lá ir para o banco da minha portabilidade. Foi isso que sim. eu fiz. A partir dali eu já comecei a ver meu salário. Eu falei, meu Deus do céu, a coisa está funcionando, né? O salário já estava na minha mão, quem mandava no meu salário era eu, entendeu?
coisa que não acontecia antes, né? Eu não tinha nenhum prazer, porque aprevisionava valores e tal, quando você ia ver, né, você tinha que apelar para o cartão de crédito, porque não tinha outro meio, né? Aí foi o que aconteceu, o meu salário passou a cair na conta no meu banco desculpa, de portabilidade. Imagino. O, o banco não tinha mais o direito de descontar, não descontou mais aquele CDC, o cartão de crédito, que era débito automático. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a fazer, fiz a T6, aí comecei a fazer a negociação, depois T1, e eles, né, bem seguro mesmo, mas eu falei, eu estou mais seguro ainda, porque agora eu tenho experiência, né? E aí eu fui para o banco, né? Eu sempre ia ao banco, ia de chinelo, ia de short, camiseta e tal. E assim, saía de lá do jeito que o banco achava, né? Eles colocava lá e eu aceitava e pronto. Então, a partir daquele momento do curso que você ensinou, ó, você vai firme, você bote uma roupa mesmo, chegue lá, olha no olho do gerente e coloca as palavras corretas. E eu fiz isso. É tanto que na primeira ida minha lá, eu vi que o gerente olhou assim para mim e falou assim: você aprendeu isso aonde, né? Eu falei: eu estudei para isso, né? Eu cansei de ser vítima, né? A partir de agora, quem toma as rédeas da minha situação sou eu, né? E eu vou resolver. Eu sei, falei para ele o seguinte: eu sei que eu devo, mas eu vou pagar. Eu não estou aqui para dar o calote, porque ele falou assim, ó: você não pode tirar aquela ordem que eu dei, que a gente dá quando abre a conta, né, para ele descontar. Você não pode porque você tem cartão, você tem o CDC. Eu falei: eu posso, a lei me garante isso e eu quero, e eu vou. Se você não fizer aqui, eu vou fazer um Bacen e eu vou conseguir. Como de fato eu consegui através do Bacen, fiz o Bacen, consegui, e ali, a partir daquele momento, eu tomei rédeas da minha situação, né? E aí fui fazendo as minhas negociações, como você diz, a gente não é caloteiro, né? Então, todo mês eu passei a fazer as propostas, enviando proposta. Aí a minha gerente me ligava dizendo para mim que eu não precisava fazer Bacen, porque eu precisava entrar em contato com ela, porque ela quem resolvia e tal. Eu falei: você nunca resolveu a minha vida. Né? Eu fui bem claro com ela: você nunca resolveu, você sempre só me empurrava empréstimo em cima de empréstimo, né? Eu estou na situação que eu estou hoje, eu expliquei a situação para ela: eu estou na situação assim, assim, assim. Aí ela: eu sinto muito e tal. Pois é, infelizmente você não resolveu minha vida e eu resolvi procurar um caminho que me ajudasse. Eu encontrei esse caminho e agora eu vou resolver. E que, de fato, eu consegui resolver. Ai, cara, Muito feliz com isso. você é muito falante, é gostoso quando vocês contam assim, eu fico tão orgulhosa, porque olha que coincidência, eu não sei se você viu em algum momento, nós temos o depoimento de um policial, que é o Pedro, e ele fala quase que as mesmas coisas do jeitinho que você falou, porque a verdade é que o ser policial não faz com que a pessoa se sinta confiante sem ela saber o que Uhum, ela está fazendo, mas depois que exato. vocês aprendem, é tipo assim, você não vai prender o bandido se você não sabe que você pode prender ele. Mas quando você tá com o Claro, mandado na mão, meu amigo, a mão para coisa trás que eu funciona vou, diferente. mão para trás que eu vou te prender e Exatamente. você tem o direito de ficar calado. Exatamente. Então, assim, E é assim eu fiz. a firmeza que você extrai, a sua internet deu uma osciladinha, mas deve estar voltando já, e já voltou. A Uhum, firmeza que vocês trazem nas palavras, e parece assim, soa para mim, ouvindo você, que você se sentiu muito recuperando de volta a sua vida, assim, né? Porque quando você fala exato. da sua esposa ter desenvolvido um transtorno, e o transtorno de ansiedade é tenso, eu sei como é, né? Eu Exato. vivi esses dois mundos, né? A depressão e a ansiedade. O diagnóstico que eu tive lá atrás, na época das dívidas, era transtorno depressivo ansioso, que hora eu estava deprimida, hora eu estava muito ansiosa. Então, Uhum, sei bem como é isso. Então, é doido porque hoje vocês estão com esse sorriso no rosto, assim, mas que veio de muita dor. E aí eu quero só voltar um exato. pouquinho, Dirson, e te perguntar isso. Quantos anos, Dirson, vivendo essa bagunça financeira, indo atrás de fazer renda extra? Eu fico feliz quando as pessoas vão fazer renda extra, mas quando a renda extra é feita, eu chamo de renda extra burra, né? E o professor Ezequiel fala isso, né? Que a renda extra tem que ser positiva, não pode te bagunçar Exato. financeiramente. Que normalmente as pessoas não têm a intenção de virar uma bagunça, mas quantos anos, Uhum. Dirce, foi assim, essa. 20 anos, foi exatos 20 anos que eu comecei a entrar nessa vida de empréstimo de cartão de crédito.
E aí, de lá para cá, a bola de neve ela foi só crescendo, crescendo. E aí chega num momento que você não tem mais para onde correr, né? E Exatamente isso aí. quando você fala que não tem para onde correr, é porque a fonte seca, acabou o crédito? Acabou. Assim, eu sempre tive nome limpo, né? Nunca tive nome sujo, né? Sempre paguei, mas só que assim, você não tem mais margem, né? Para pagar um empréstimo. Cartão de crédito já estão todos na altura que você, no final do mês, você não sabe como pagar, são vários. E aí você não tem para onde, se você sabe. Se você for pegar, a coisa só complica mais ainda. Então não tem mais para onde, né? Para onde correr. Aí tem sobra o quê? Um agiota. Aí pior, eu não, essa via aí, graças a Deus, eu não fui, né? Sim. Então, mas é muito complicado. E quando eu volto um pouquinho, eu tenho feito bastante essa pergunta para as pessoas, Dirson. Agora eu tenho 2 alunos para fazer isso, né? Eu tenho o Hum. Luciano, que ele falou assim: Dade, queria que você tivesse chegado antes do fundo do poço. E agora eu tenho o Eduardo, que ele me falou que eu tenho que bater mais nessa questão do orgulho, né? Porque ele estava orgulhoso, ele já sabia que ele estava com problema, mas ele ficou um ano resistindo e a coisa piorou nesse um ano. E quando você olha assim para os seus 20 anos, de você ter chegado assim no momento que a fonte secou, o que que você acha que é porque às vezes a gente está fazendo as coisas achando que aquilo é certo. O que que você acha, assim, teve algum momento lá nos anos 15 anos ou que você falou assim: "Cara, acho que não é esse o caminho", mas você acabou não você acha que tem alguma coisa que você poderia ter ouvido ou que você poderia ter visto, ou você realmente achava que aquilo ali era o normal, que era o jeito certo e só foi acordar para o problema quando estava a fonte secou, né? Quando você olha para trás assim, o que que você enxerga? Na verdade, assim, eu achava que era normal, né? Tava indo, as coisas estavam indo, né? Você se endividava, mas eu não percebia, né? Assim, aquela coisa, você vai parcelando cartão, você vai fazendo isso, e ao longo dos anos você vai pagando, vai tal, e vai adquirindo cada vez mais, cada vez mais, e você não vai percebendo. Eu não percebia, né? Eu sabia que tinha as dívidas ali, mas eu estava honrando, né? Mas chegou num patamar que aí eu vi que não tinha mais jeito, que eu tinha feito estava tudo errado, né? E foi ali que deu aquele estalo, né? E aí eu falei, espera aí, eu tenho que parar, eu tenho que rever, né? E aí eu tenho que buscar ajuda, né? Porque eu sozinho não estava conseguindo, não tinha Então mais jeito. você considera que rola uma mesmo uma cegueira, do tipo assim, eu tô fazendo Exato, aqui. exatamente. Rola tranquilamente e você não percebe, né? E Contar vai indo, Vou contar um segredo né? para você, né? Esses dias eu até postei sobre isso. Eu tô tomando coragem, a palavra. É que eu tenho um pouco de dificuldade. É meu lado jovem teimosa, que eu falo que todo jovem é teimoso. Esse é meu lado que eu falo que é jovem teimosa. De ir mais atrás nessas pessoas que ainda estão achando que é normal. Mas eles são tão resistentes, Dirson. É um público tão São. resistente. E assim, querendo ou não, eu tenho 70 milhões de brasileiros endividados. Ou seja, eu tenho 70 milhões de pessoas e dessas 70 milhões de pessoas, pelo menos 30% delas está no fundo do poço. Então, eu vou caçando essa galera, né, que está no fundo do poço. Tudo que eu falo foi sempre voltado para essa galera. Só que eu ando com uma dorzinha no coração de falar assim, cara, eu preciso falar com quem está no topo do poço. Só que pensa num povo orgulhoso. Se eu chegar, pensa, Dirce, você é policial, todo dono de si, cheio dos empréstimos. Se eu chego para você e falo assim, você está fazendo cagada com sua família e com você. Você vai, daqui 10 anos, você vai lembrar disso que eu estou falando, você vai estar todo endividado, você ia olhar e falar, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu Sei o que sei eu o estou que eu estou fazendo. fazendo. Exatamente, cansei de falar isso. Sério? Conta Cansei de mais. falar isso. Cansei de falar isso pra minha esposa, quando ela sempre falava alguma coisa assim nesse sentido. Eu falei, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, isso aqui vai dar certo, isso aqui é assim e tal, pode achar que comigo não tem problema. E depois eu fui ver que realmente eu não sabia de nada, né? Eu tinha muito que aprender, né? Caramba. Eu queria ter te conhecido pelo menos nos primeiros 5 anos desses 20, né? A minha vida hoje estava outra. E é Ó, por isso eu que eu te sou falo. casado, Pode falar, pode falar. eu sou casado há 20, vai fazer 23 anos. Que A lindo. gente nunca viajou. Eu não sei nem o que é uma viagem, eu e minha esposa, meu filho. Vamos resolver isso, né? Pelo amor de Deus. E, não, já está, já tudo agendado, já está programado. Com fé em Quando? Deus, agora no final do ano eu vou viajar em nome de Jesus. Que notícia boa que vocês vão?
Nós vamos para um resort aqui em Camaçari. Nossa, Resort! nunca pensei que eu falasse isso um dia. Eu amei! Que notícia boa! Mas, Dirson, eu sei, eu tenho um casal que me falou isso também, e que fala assim: nossa, a gente nunca fez uma viagem, a gente só pagou conta. E durante muito tempo, Dirson, por conta do filho, né? Vocês têm um filho. Parece que é por Aham, causa dos filhos. Não, é porque tem os filhos. Aí, quando você vai pôr na ponta do lápis, né? Hoje eu tenho os meus sobrinhos estão crescendo. Eu já sei mais ou menos quanto que uma criança custa. Tem nada a ver com a criança. É claro que a criança uhum, custa, mas quando você vai colocar na ponta do reset, hoje você sabe o que que é um é, reset, ah, não é a aham. criança, mas acaba que você vai, não é as contas e tá difícil. Então, essa cegueira financeira, ai, que alegria! E como é que você se sentiu comprando essa viagem? Não vou conseguir ignorar a viagem, volta aqui e me fala. Feliz demais da vida. Sério? Ah, é um alívio. Assim, hoje eu estou me sentindo como um pássaro que estava na gaiola e você abre e ele sai, entendeu? Eu estou me sentindo assim, porque eu não via a luz no fundo do túnel e hoje eu estou vendo a luz, né? Isso é bom demais, bom Que demais. Eu não legal. tinha controle de nada, não tinha. Na verdade, para você ter uma ideia, eu não sabia nem se eu não organizava essa questão financeira de fazer reset, o orçamento, tal, quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, não fazia nada disso. Talvez isso que foi o meu problema, né? Provável. Isso foi o meu problema. E, e, e co- Eu já estava ali no mês devendo, vamos supor, 5.000, aí eu fazia dívidas no cartão de crédito parcelado, você, parcela de 100 tal. Quando você ia somar a parcela de 100 dava mais de R$ 2.000, aí já juntava com 5 que você tinha, lá vai para 7. E aí, cadê? Não tinha. E aí o dinheiro não dava para pagar. eu já vou entrar nas suas dívidas, mas antes eu quero saber, como é que tá tua esposa hoje? Como é que tá? Seu filho já casou, pelo que eu tô vendo aí. Vocês moram na mesma casa hoje? E o meu filho, ele não casou ainda, ele está noivo, né? Eles Ah, estão então ainda nesse namoro, a assim. Nora tá passeando aí, né? Ela não tá morando aí, Isso. não. Ela tá passeando aí. Não, Então, não, não. então, como é que eles estão? Como é que tá a família nesse pós-sair das dívidas? Hoje mesmo meu filho falou: "Ó, graças a Deus as coisas estão tudo andando aqui em casa". O meu filho, ele está terminando a faculdade agora, ele está fazendo direito e, assim, ele passou num concurso público também, né, e a minha nora, ela também terminou a faculdade, que ela é fisioterapeuta, né, e a minha esposa está na faculdade, que o sonho dela sempre foi fazer uma faculdade, e quando ela desenvolveu o transtorno de ansiedade, ela passou a ter acompanhamento psicólogo, psiquiatra, e aí acabou que ela pegou o gosto pela psicologia, né? E hoje ela está na faculdade de psicologia, né? Meu E pai. aí, assim, aí a vida da gente, quando a gente está saindo desse buraco, então as coisas tá assim, sabe? Fluindo, graças a Deus, está fluindo, está andando, né? E Ih, assim, a gente já está, reviravolta. graças a Deus, virou e virou mesmo, viu? E é o que eu sempre falei, eu até falei lá no depoimento, graças ao anjo, né, chamado da GLBR. Olha, eu recebo sempre esse carinho de vocês com muita gratidão, assim, mas eu gosto sempre de reforçar uma coisa, sabe? Você mesmo falou, eu me emocionei quando você falou que orou para Deus e Deus me lembrou Deus lembrou meu nome para você. Eu falo que eu sou só envelope, né? Eu sou envelope para chegar essa mensagem até vocês. Eu tenho a honra de Deus me usar como envelope e Deus falou comigo através de você hoje. Hoje de manhã eu falei assim: olha, eu prometi para mim mesma que eu nunca mais ia deixar que nada tirasse o sorriso do meu rosto e atrapalhasse meu trabalho. E eu não vou deixar. E hoje de manhã eu falei isso, né? Eu falei: ai, Senhor, que o Senhor me ajude a manter essa minha decisão, porque às vezes é difícil. Quando você pega assim, eu abri um vídeo meu e eu tenho que parar de fazer isso. Mas eu abri um vídeo meu, tinha umas 30 críticas assim. Eu falei: que eu fui abrir esse vídeo? Porque é ruim, né? Aí você fala assim: ai, tem aqueles dias que você tá um pouco mais frágil, né? E aí eu falei, não, eu prometi que eu nunca mais ia deixar nada tirar minha alegria. E quando vocês falam, eu falo que, muito obrigada, mas quem fez foi você, sabe? Essa decisão de ir lá e fazer e pegar o boi pelo chifre. Então eu recebo muito obrigada, porque de fato tem o nosso trabalho para chegar até vocês, mas o mérito é seu, sabe? O mérito é seu. Nós fomos um caminho e você foi lá e agarrou, porque quantas pessoas talvez vão ver essa entrevista, Dirce, e não vão agarrar. Então eu não quero ficar com Uhum, esse mérito sozinha, não. Vou dividir com você, fechado? fechado. E eu quero te perguntar uma coisa, eu vou entrar um pouquinho mais nas dívidas agora, mas eu ia te perguntar isso, inclusive, Dirson. Eu tenho um jeito, né? Principalmente quando você me conheceu, com a aula do professor Ezequiel, então, que é antiga pra caramba. Mais ainda,
eu tenho um jeito que, assim, sou um pouco menina, né? Agora eu tô melhorando um pouco, tô botando uns brincos aqui pro povo não me achar tão moleca, mas não sou tão nova assim, né? Mas o que que te fez confiar em mim? Mesmo com esse jeitinho que fala rápido, que às vezes fala errado, que às vezes dá umas broncas, o que que te fez confiar no nosso trabalho, não só em mim, mas na minha equipe? O que que foi um fator decisivo, assim, para você confiar na gente e entrar no método? Então, aí quando eu me lembrei de você, que Deus me deu a luz, ó, da GL, eu peguei, entrei no Instagram, e aí comecei a acompanhar você, assistir as aulas, os vídeos, depois veio uma aula gratuita, eu assisti, e aí eu via muita verdade no que você falava, né? Eu olhava no seu olho assim, eu via, principalmente nas horas que você se emocionava ali, né? E eu falava, não, esse aqui não tem como ser, porque a gente que está do lado de cá, a gente tem medo por conta de tantos golpes que tem, né? Não é por conta disso, né? Porque assim, a gente já se encontra numa situação de dívida, né? E aí você tem vários aproveitadores aí na internet, aí você cai num golpe desse aí, a situação só piora, né? Mas assim, eu tive a certeza que quando eu olhei, eu vi as suas palavras, os seus conselhos ali, né? Os seus ensinamentos, eu falei, não, aqui não tem como não ser verdade, né? E eu acreditei, eu apostei e deu certo, muito certo. Ai, Inclusive, ó, recomendo quem for assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que muita gente vai ver esse vídeo, eu recomendo que, assim, se você está na dúvida, né, não fique, né, às vezes a gente fica, já está numa situação difícil, mas eu tenho certeza que ela consegue resolver seus problemas. Basta você fazer certo. Não, basta você seguir a cartilha, né? Não tem erro, né? Fazer o passo a passo ali que não tem erro, não tem erro, né? Você, às vezes a gente tem medo de bater de frente com o banco, né? Eu sempre tive isso, né? De medo de bater de frente com o banco, mas como eu te falei, quando você está com a documentação em mão, você está com conhecimento, não tem quem te derruba, né? E ninguém me derrubou, eu bati de frente, eu disse não quando era para dizer não. Eu estava sempre firme ali no meu propósito e deu certo, né? Assim, eu digo para vocês, acredite, porque ela é verdadeira. E o método dela é infalível. então, já que a gente está fazendo tanto propaganda desse método, vou até pular uma pergunta que eu ia fazer aqui e vou para a próxima. Dirce, as suas negociações, eu peguei duas aqui que você fechou, mas eu quero ouvir de você, né? Acho que é melhor até eu ouvir de você do que pegar o que normalmente a minha equipe me conta, assim, tudo que vocês postaram na comunidade, porque hoje são muitos alunos. Se eu disser que eu consigo ver Uhum. tudo, é mentira, né? Eu vou ver, eu Não. sempre vejo, e na entrevista é quando eu rasgo e quero saber de tudo, né? Então, assim, eu imagino que não foi mil maravilhas, né? Entrar no método e tudo fácil e tal. Teve a sua Uhum. luta, mas eu quero que você conta Exato. pra gente, assim, quais foram os resultados que você teve, como que foi, assim, como é que você se sentiu em cada negociação? Pode, não precisa esconder nada, né? Pode falar o tempo que levou, porque a sua foi um pouco mais demorada mesmo, e eu Aham. não faço questão de esconder isso. Do tipo, ai, gente, esconde lá que a dele demorou um pouco mais. De forma alguma, eu quero a verdade, porque existem Uhum. mesmo os casos mais rápidos, casos mais demorados, que são mais difíceis. Então, eu quero que você conte um pouco quais foram as suas vitórias. Você já contou que você protegeu o seu salário, né? Que quando você conseguiu pegar o seu salário, você falou assim: não, eu tô vendo que dá certo. Mas e depois das negociações? Quais foram os resultados que você teve? Então, aí eu comecei fazendo as T1, né, para os cartões que eu tinha dívida, né? Aham. E assim, o primeiro cartão foi o Carrefour, né, que eu consegui assim, eu mandei o porque tinha mandado superendividamento, aquela coisa toda, aí fiz a T1 e de cara eles já, né, já aceitaram, mandaram uma proposta para mim com valor algo, com valor justo, dividido dentro das parcelas que eu queria, né? Fiquei feliz demais, né? Aí eu já fiquei feliz demais, a primeira, assim. Aí as demais foi demorando mais um pouco, né? Mas assim, eu continuei fazendo, porque alguns bancos era cartões de banco digital, né? Acho que isso aí era mais complicado, mas aí eu continuei, depois veio o Nubank depois de várias T1, eu consegui, o Nubank mandou uma proposta, né? Fiquei feliz demais. Eu falei, o negócio está dando certo demais, demais, demais. Mas assim, eu fazia tudo isso, esses outros cartões, mas sempre pensando no meu banco de conta salário, que é onde a dívida era maior, Sim, né? E assim, sempre no sonho. Eu falei, se está dando certo nesse, os outros também tá. E lembrando que, como você falou, assim, não é fácil. Realmente, assim, a gente encontra obstáculos, né? E assim, quando você trava para começar a negociação, enxurradas de ligação, né? sim. Eu recebia ligações o tempo todo, né?
Mas tranquilo, eu já sabia que aquilo ia acontecer, normal, né? Eu ia ouvir o que a proposta deles, eu ia falar, quem já estava com os textos tudo gravado na cabeça, né? Independente de onde eu estivesse, eu atendia a ligação e ouvia a proposta deles, Sim, e depois eu falava por que, que eu não aceitava, né? E eles entendiam e tal, e eu falei, ó, eu vou continuar buscando outras formas de negociação, né? Porque, sim, assim, acho que os escritórios de negociações deles começam a ligar para a gente para tentar receber, né? Quando sim, vê que não tá pagando, eles começam a tentar negociação. E aí eu sim. fui fazendo isso, T1, 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 negociei com o Nubank, depois negociei com o PicPay, né? Aí ficou, depois negociei com o Melius, né? E o Melius, eu sempre colocava, o Melius, eu tive, desses aí foi o último, porque o Sim. Melius, eu buscava lá na lupinha, não encontrava a negociação ninguém nunca tinha feito uma negociação com o Melius, que eu não sei se é um Ah, cartão é novo, diferente. Aham. e aí eu não conseguia negociar. Eu ligava no 0800, eles falavam que era só pelo aplicativo. No aplicativo eu não conseguia nem nada. E aí Sim, fiquei, né? Mas mesmo assim, eu fazendo todo mês o processo, né? E aí até eu recebi a proposta. Ou seja, meu valor-alvo era 6.000, eles me fizeram por 4.400 e alguma coisa, né? Eu falei, ó, demorou, mas a coisa veio da melhor possível, né? sim. E aí, por fim, veio o meu banco da conta salário, né? O banco da minha conta salário, que realmente era A parruda. esse era o terrível, né? Eles não queriam, a gerente, ela me ligavam, ela sempre estava me ligando, né? E botando pressão, né? Mas eu falei, oxe, com mais pressão de ninguém, né? Já sei pelos caminhos que eu estou andando, eu estou dentro da lei, estou fazendo tudo legalizado, então não tem que ter medo, né? Quando no início, não, antes de eu saber nada desse curso aí, quando alguém me ligava do banco, meu Deus do céu, eu tremecia todo, eu falei, tem que Sim, arrumar um dinheiro, que tem que dar um jeito. Mas, assim, eu já sabia os caminhos, né? Tinha conhecimento, então ela me ligava, eu, educadamente, eu rebatia ela na forma, dentro das técnicas que eu aprendi, e ela, não, tranquilo, eu falei, mas eu vou continuar buscando a negociação, tal, 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 e sempre fui fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, até que a coisa veio, né? E aí foi feita essa negociação. Eu estava com um empréstimo de CDC, que o valor da parcela era 818 e alguma coisa. Quando eu comecei o curso, né, a gente encerra ele ali, ele ficou faltando 63 parcelas, que dava um total de R$ 51.000. O se cartão de você não crédito, fizesse nada, né. imagine, eu ia pagar 51.000, e sabe quanto que eu peguei desse empréstimo de CDC? 17.000. Eu peguei Imaginei. 17.000, eu já tinha, quando eu comecei o curso, eu já tinha pagado os 17.000. O resto que tinha era tudo juro. Sim, Tudo juro, R$ 51.000 era tudo juro, né? E eu ia pagar em outros, como eu já paguei outros, né? E eu ia pagar sem questionar nada, né? Porque para mim estava tudo certo, né? Juro altíssimo. O cartão de crédito já estava em 31, quase R$ 32.000, né? E cada vez mais subindo. E eles pressão, porque só o juro vai aumentando, isso e aquilo, né? Mas eu estava tranquilo do que eu estava fazendo, né? Tinha conhecimento para isso, né? E aí recebi a proposta, né? O cartão de crédito ficou em torno de 19.000 e alguma coisa, de 31.000, tiraram a jurada toda. O CDC, como você explicou lá no curso, ensinou muito bem ensinado, que quando você já pagou o empréstimo, que o resto é juro, você vai pagar apenas, você vai pagar R$ 1.000, chega no máximo 2.000. Quando eu ouvi isso no curso, eu falei, não acredito, eu já paguei esse empréstimo, vou pagar só 2.000, tá bom demais. E eu segurei. Eles me fizeram algumas propostas, não aceitei, né? Bem abaixo. Eles chegaram a baixar metade na época do sim. CDC. Eu não aceitei. E, de fato, eu só paguei R$ 2.000 do CDC. De 51.000, eu só paguei R$ 2.000. Quanto que você economizou de juros? Ou seja, eu economizei R$ 60.000 só no banco da minha conta salário, né? Com duas Pode falar o nome do operações. banco que é, É o Banco do Brasil. Eu né. vejo, O pessoal eu, fala eu que não vejo lá tem como negociar com o Banco do Brasil. Eu vejo lá na comunidade, eu vejo alguns alunos, lá, alguns colegas, né, falando assim: "Nossa, alguém conseguiu, negociar com o Banco do Brasil, que eu não estou conseguindo e tal". Eu falo: "Segura, segura e vai aplicando o método que eu tenho certeza que ao final vocês conseguem", porque eu consegui, É, e né, eu gente, consegui. o Dirson falou numa naturalidade uma coisa aqui, porque essa é a vida dos meus alunos. Eu costumo dizer que além do horizonte existe um lugar.
né? Onde é possível sair do caos financeiro, fazer o salário sobrar, negociar pelo valor justo, e o pessoal acha que é o universo dos ursinhos carinhosos, né? Que não existe. Mas assim, que é um mundo encantado de fadas. Mas o que o Dirson falou é verdade. Então, assim, ele já tinha pago o empréstimo. Muitas pessoas falam assim, Dade, eu já paguei o que eu peguei. E nos consignados não é tão simples assim. Mas nos empréstimos pessoais, esses dias eu fiz um podcast aqui, eu expliquei isso na prática. O banco sabe qual foi o capital que foi pego emprestado, ou seja, quanto que de fato você pegou de dinheiro. E ele também sabe o quanto que você já pagou de dinheiro. Então, quando a gente vai para uma negociação desse tipo de dívida, com juro muito alto, seu juro provavelmente, você lembra? Nos 4%, provavelmente, né? Ou Era 3,5%, quase 5%, eu acho. quase 5%, então, as 4,90 e pouco lá, 4,85. Isso, Um juro muito alto, eles sabem o que que é muito juro bom. abusivo, então um juro de 3% não caracteriza um juro abusivo, mas um juro de 4 e pouco por cento eles sabem. Então, quando a técnica é aplicada certinho, como o Dirson aplicou, sim, a gente chega numa negociação por um valor bem baixo e a gente não deu calote. Ponto mais Não, importante de tudo, não houve calote. O principal que exato. foi pego emprestado foi pago, tanto que seu registrato já deve estar bonitinho lá, sem nenhuma restrição. Graças a Deus, graças a Deus. Exato. Então, assim, Dirson, eu sei que rola uma parada que eu vou aproveitar a tua entrevista. Rola uma parada assim, cara, meu salário tá sobrando, eu tô conseguindo fazer reserva, mas eu só vou estar pleno quando eu conseguir negociar com o Banco do Brasil. Não rola uma coisa assim? Rola, rola. Rola mesmo, né? É, era o meu sentimento era esse. O meu sentimento era esse, né? Eu falei, já as coisas já estão andando, porque assim, o Banco do Brasil não mexia mais no meu salário, né? Sim, Mas assim, eu tinha aquele desejo de negociar com o Banco do Brasil, que queria sair daquela nuvem ali, sei lá, e consegui. Foi maravilhoso demais, sensação assim, sabe, da gente comemorar, entendeu? Foi bom sim. E demais. por que que eu tô falando isso? Porque eu me considero um pouco culpada por isso que acontece com os meus alunos. Porque eu falo para eles, vocês vão viver duas vitórias no caminho de sair das dívidas. A primeira vitória foi o sair do caos, que é sair daquela situação de você é meu aluno de dupla vitória, que eu falo. Que a primeira vitória eu não te entrevistei, que foi o, cara, meu salário tá na minha mão agora. Agora eu sei qual que é o Uhum. valor justo, eu sei que eu não preciso pagar 51 mil. É a primeira vitória, é sair daquela cegueira e agora você está no controle. Você falou, Dade, eu me senti no controle da minha vida de novo. Você já contou isso aqui na entrevista. Só que aí o meu aluno, ele fica com uma garrafa de champanhe na mão, do tipo assim, Dage, eu já te amo, meu salário já tá sobrando, eu já tô conseguindo viver, o meu aluno acabou de entrevistar, tá nesses 60 dias, eu já consegui ir no sushi, me senti super feliz, mas eu só vou ficar feliz mesmo quando eu negociar tudo. E aí que é o que eu falo que é a segunda vitória, que é o momento que você está agora. E o que é importante que fique claro para quem assiste a gente? Eu não vendo que é um mundo cor-de-rosa, né? O Dirson, ele viveu a vontade de pagar e o banco segurar a proposta. E eu nunca minto que eu sei quanto tempo vai levar. Então, Dirson, eu não vou esconder isso aqui, eu quero deixar rasgado. Quanto tempo deu de negociação exatamente essa dívida maior que significou 60 mil de economia de juros? Ó, então, como eu te falei, acho que eu comecei o curso em janeiro, né? Aí, então, ali o mês de janeiro todo para você assistir às aulas, né? Sim? Então, a partir de fevereiro, eu acredito que foi a partir de fevereiro eu comecei a fazer o processo, né, propriamente dito, né? Que é aquela coisa de você ir no banco, fazer a proteção do salário, aquela coisa toda. Então, eu comecei em fevereiro, mas assim, e aí eu falei assim, puxa, eu não consegui ainda negociar com o Banco do Brasil, que era o meu maior objetivo. Sim? E aí, mas assim, eu falei, mas eu não tenho medo, eu já sei, eu estou preparado. Mas aí eu fui fui negociar agora, nós estamos em agosto, Agosto. pronto. 1 ano e Acho que 6 foi agora, meses. no início de agosto, 1 ano e 6 Um meses ano e eu 6 consegui, meses. Então, e assim, ó, consegui finalizar. é um prazo que às vezes. E por que que eu tô reforçando isso? E eu tô sendo muito corajosa até de rasgar o verbo aqui para internet, porque às vezes a gente quer, né? Parece que dá uma. Não, vamos deixar. Não, eu quero deixar rasgado para vocês, porque agora eu vou fazer uma pergunta pro Dirso. Você me trouxe a crise de ansiedade da sua esposa, um transtorno de ansiedade, né? Que a gente sabe a Aham. gravidade que tem. Você me trouxe 20 anos de empréstimo e que você queria que eu tivesse chegado 15 anos antes. Você me trouxe nunca ter viajado em família. E aí agora você me diz, eu vou desenhar essa tela aqui agora para quem está assistindo a gente. E agora você me diz que do caos ao resort,
Do caos a 60 mil de redução de dívida, isso porque eu nem vou contar dos cartões, eu vou falar só dos aqui do Banco do cartões. Brasil. Do caos Exato. até os 60 mil de redução de dívida, a gente está falando de 18 meses. E aí eu te pergunto, Dirson, é muito tempo se eu fizer essa comparação? Não, não é muito tempo não. Muito tempo foi os 20 anos que eu fiquei aí embolado, né, sem saber o que fazer, né, cada vez mais a situação só piorando. Eu acho que foi muito pouco tempo, né, o conhecimento que eu tive com o curso aí, com o método, né, e aplicar ele, né, eram algumas instituições financeiras, né, então eu tenho certeza que foi pouco tempo, né, foi pouco tempo, né, em aprender tudo isso, para quem não sabia de nada, aplicar e ter o resultado que eu tive. Foi muito pouco tempo, né. Isso sozinho eu ia levar aí, não sei, talvez 20 anos, talvez, não sei, né? É porque não sei, primeiro passo, para quem está devendo o banco, é medo do banco. O banco ligou, você já se desespera, né? A gente tem aquela preocupação, principalmente eu nunca tive nome sujo, né? E aí, saber que o meu nome está sujo, para mim era o fim. Alguém descobrir que o meu nome estava sujo era o fim. E eu aprendi isso que nada, você tem que resolver sua situação, você tem que brigar e tentar resolver e sair do caos financeiro. E eu vou te devolver outra pergunta. Com a cabeça que você tem hoje, é um cuidado que eu tenho aqui nas entrevistas, né? Principalmente considerando o volume das suas dívidas. Hoje você faria o que a galera fala assim: eu vou parar de pagar e vou esperar uma proposta. De forma alguma. Eu faria fazendo tudo certinho como eu fiz, né? Mandando as propostas, tudo direitinho. Agora, deixar de pagar. Se você deixar de pagar e não mandar proposta nenhuma e ficar aguardando o banco te ligar, tenho certeza que o buraco vai ser maior ainda para você cair. E Vai você não consegue receber sair, um, não. não vai receber um policial militar, mas um oficial de justiça você pode receber na sua porta, né? Exatamente, batendo na porta. Uma dívida E no aí eu tamanho te da digo, ó, sua, do jeito que eles a estavam gente que cobrando. entra, a gente que entra no curso, mesmo entrando no curso, ainda fica com aquele medozinho, né? A gente Porque fica com se aquele você não medo, fizer, se né? você não fizer tudo certinho, pode acontecer. Não é uma coisa É, assim. A gente tá no embate de cobrança. E eu tenho falado mais abertamente sobre isso, porque sim, eu tenho medo disso espantar as pessoas. Mas eu tenho falado mais abertamente porque, gente, eu não ensino a não pagar. Porque não pagar e não fazer nada pode te gerar um processo. Pode não gerar também, mas eu não vou falar na internet com pessoas que devem. Eu não sei se você se importa de falar, mas teu registrato não devia ser 50 mil, né, Dirce? não, não, Seu registrado passava de 100? passava Passava de 100? 200 e alguma coisa. 200 e poucos mil. Eu não vou olhar para essa galera que deve 200 e poucos mil, o que eu entrevistei antes era 300 e poucos mil, eu vou falar, para de pagar. Aí eu não dormiria tranquila, porque os Uhum, processos chegam. E quando a gente vai para e não é um embate, uma briga, mas quando a gente vai chegar para o banco muito humildemente, porque o comunicado de superendividamento é um muito humildemente, igual você falou, eu isso. não quero dar o calote, eu não quero, então a gente faz toda uma construção e chegar e falar, olha, eu estou numa situação complicada, eu me protejo disso. Mas eu não posso garantir, a gente não tem como garantir o que vai acontecer, mas qualquer movimento que o banco der, eu tenho uma pasta desse tamanho da minha boa-fé, das vezes que eu procurei o banco. E assim, recentemente, a gente tem visto os acordos, então a gente não tem nenhum caso aqui no MDZD que se resolve em justiça. Tipo assim, nenhum Uhum, caso que fala assim, não, vai ter que entrar na justiça. Não, a gente tem o caso que o escritório de advocacia faz o início para dizer, vamos para cima de você. A gente fala, pô, vem cá, eu quero conversar com tudo você, vem cá. preparado. E acaba num acordo, né? Então a gente tem hoje mais Aham, de 12 mil alunos, eu tenho isso, eu não escondo de ninguém como que as coisas acontecem, eu tenho muito aluno que já entra executado. E agora mesmo, a gente está com um caso bem interessante, que é com uma cooperativa de crédito. E graças a Deus, meu aluno fez tudo, mas ele não fez um deverzinho de casa, que era parar de usar crédito, né? Que é uma coisa que eu falo uhum. muito, que a mudança tem que acontecer. E a gente está conseguindo caminhar para a negociação. Na última conversa que eu tive com ele, a gente já acertou um acordo para fechar o acordo e resolver com a cooperativa, né? Que cooperativa tem muito mais chance de virar um processo do que um banco como o Banco do Brasil, mas tudo pode virar processo, não dá para dizer esse vira, esse não vira.
dívida pequena vira, mas o que que fica claro, assim, né, que eu quero deixar muito forte aqui, enfrentar o banco e por R$ 60.000 de juro que não era dinheiro do banco, era juro mesmo muito alto, juro chamado juro abusivo, eu não gosto muito desse nome, mas juro abusivo. Então, quando a gente fala desse enfrentamento, a lei permite esse e nem é enfrentamento, é um acordo. Não é uma coisa ilegal, tá lá que pode buscar uma negociação e você parcelou isso tudo, né? Esse valor foi Uhum, parcelado, né? uhum. Ou esse foi à vista? Foi parcelado? O do Banco Alguém do Do Brasil? Banco do Brasil? Foi à vista, foi à Ah, vista. esse você conseguiu juntar, você foi ainda tem Consegui. isso, você foi Uhum. juntando dinheiro durante esse tempo, Exato, né? exato. É Olha é é que uma é aluna uma coisa exemplar. importante que eu recomendo é o seguinte: quando você deixa de pagar, então aquele dinheiro ali, você não pode jogar ele numa situação onde você começa a juntar ele, vai O guardando, valor da porque você parcela sabe você guarda, né? exatamente, porque você sabe que lá na frente você vai ter, né, um passo ali que você tem que dar o checkmate, então você tem que estar com esse dinheiro guardado, né? Porque às vezes a proposta do à vista ela é muito boa, né? Então você estando com o dinheiro na mão, você consegue fazer um bom negócio. E fora que nesse meio de caminho, né, Dirson, você teve 13º, férias, imposto de Exatamente, renda, que o pessoal do exatamente. curso fala bastante. Inclusive, o Eduardo acabou de falar que ele guardou as férias, porque ele não ia viajar, enfim, agora não vai mais precisar usar férias para Ó, poder você pagar tem ideia. dívida. E antes de eu fazer o curso, mas essa questão de 13º, eu não tinha não, assim, caía na conta, mas o banco pegava, porque assim, eu já tinha antecipado ele, entendeu? Sim. E aí agora, graças a Deus, ó, primeiro, já consegui, aí agora é só guardar, guardar e para o propósito, né, que é ter uma qualidade de vida, né, que eu mereço. Boa. E aí, eu vou ter que fazer essa pergunta para você agora, né? E aí, Dirson, saiu do caos financeiro, o salário está sobrando e negociou todas as dívidas? Saí do caos financeiro, negociei todas as dívidas, o salário está sobrando, o meu salário, quem manda agora sou eu, está na minha mão, né? Eu sou o dono, eu estou com as rédeas ali na mão, muito feliz da vida, né? Voltei a ter paz, voltei a sorrir, que inclusive quando a minha primeira mensagem que eu mandei na comunidade, que eu falei que o meu objetivo era voltar, era ter paz e voltar a sorrir, né? E eu nunca esqueci disso, né? E eu voltei a sorrir, né? Eu tenho paz, a gente consegue dormir, que é maravilhoso você dormir e saber que você não tem um problema para amanhã, né? Não tem uma conta batendo na sua porta, um boleto para você pagar, é maravilhoso demais. E isso eu devo tudo a você. Ai, não, e você deve a você, porque é mérito seu. Eu vou repetir isso de novo, sabe? Acho que a sua família deve ter muito orgulho, assim, de ter um homem honrado, assim, dentro de casa, que foi lá, pegou o problema e resolveu. E talvez para quem está assistindo a gente, né, possa parecer algo tão distante. Você me falou que está com 48 anos, Dirson. Você falou que queria que eu tivesse chegado antes, né? Dirson, Uhum. o que você vislumbra para o futuro, cara? Você está com um filho que está feito, né, moleque E criado. tá, graças a Você Deus. foi pai novo, você não cometeu o erro que eu cometi de deixar para ter filho velha, que eu nem sei se eu vou ter, mas eu quero, né. Eu vou com 48, se eu tiver filho hoje, com 48 o moleque vai ter 13. Então eu não vou não vai ter trabalho ainda pela frente, mas você tá com 48, com um filho criado, cara, o que que o Dirson enxerga para o futuro, né. Você com a sua senhora, que deve ser bem jovem também, quantos anos ela tem? Tenho 42. E a sua senhora que tá meu Deus, ela é muito nova, ela é 7 anos mais velha que eu só, e já tem um filho criado. E aí, o que você vislumbra para você e para sua senhora no futuro, que antes não era Então, possível e que hoje então, você vê que vai ser? o que eu deslumbro, que eu tenho certeza que vai acontecer, era o que a gente sempre sonhava de ter uma vida mais tranquila, né? Porque a vida nossa só foi trabalho, trabalho, a gente era escravo do trabalho, né? A gente não tinha uma vida para nós não tínhamos uma vida para nós. E assim, o que eu quero a partir de agora é ter essa vida para nós, uma vida mais tranquila, né? Onde você não vai ter essas preocupações de dívidas em cima de dívida, né, onde a gente tem o controle de tudo, que a partir de agora, né, a partir de agora não, desde quando eu comecei o curso, que a minha vida é só tudo anotado, tudo, né, tudo dentro né, para a gente nunca mais sair do trilho, né, eu aprendi, eu não vou sair mais, né, é igual a gente fala, o foguete não tem ré, então é só para frente. Então, é uma vida de tranquilidade, de paz, né, a gente poder viver
com mais harmonia, viver feliz, né, poder fazer o que a gente quer, comprar o que a gente quer comprar, né. Então é isso que eu quero, ir viajar, né. A gente Viajar. os 23 anos que a gente não viajou, a gente vai viajar agora todos os anos, tá. Eu pretendo até 2 viagens no ano, com fé em Deus vai acontecer. É isso que eu ia te falar, é plenamente possível, principalmente que seu filho já está criado, formado Ah, e então. você já sabe meu discurso lá dentro do curso, né, vai casar melhor Aham. ainda, vai-se embora e vai pagar seus boletos, não enche mais o saco do pai e da mãe não. Exatamente. E aí eu falei para ele, né, e eu falei: "Ó, e você vai ter uma a sorte que eu não tive, porque você tem a orientação agora que eu não tive, né. Sim, Então a probabilidade de você errar agora é mínima, né, financeiramente. Então você já vai começar acertando, né, total. então eu acho que ele não vai ter esse problema". Eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque realmente tem muitos casais que, por mil questões passam, né, essa segunda fase, porque a sua esposa, ela não deve nem ter sonhado ainda com menopausa, ela ainda vai pensar nisso mais pra frente, provavelmente. Então assim, É, ela exato. tá e assim, a mulher ela tem essa coisa dos 40 anos, né, surge uma outra coisa, ela foi mãe muito nova, provavelmente também não usufruiu, você tá muito novo, então, assim, olha, para mim, de tudo que a gente conversou aqui, a maior alegria que eu tenho é poder ouvir, né? Eu tenho esse sonho de gerar uma geração sem dívida, e é ver isso acontecendo na sua casa. Então, assim, Maravilha. você não vai ser aquele pai aquela, que vai preocupar teu filho. De falar assim, nossa, preciso preocupar com o papai, porque papai vai aposentar e a renda dele vai cair, papai não vai dar conta. Então, assim, essa preocupação seu filho não vai nem sonhar, Não não vai vai ter, ter, não vai ter, e com Deus. eu vou já aqui aproveitar, porque a professora não tira a roupa de professora, e te dizer: não facilite a vida do seu filho, deixa ele construir as coisas dele, deixa ele ralar sozinho, porque agora Sempre fiz isso. tá na hora de vocês curtirem mesmo. Então, assim, fala: "Ai, vamos ajudar". Aí, o que que você faz? Aí você torra seu dinheiro com os netos. Fala assim: "Ó, o dia que você me der um neto, aí eu gasto com ele, com você eu não gasto não". Aí com os netos você pode levar para viajar, pode dar presente, vai visitar, vai leva para cima e para baixo, aí com os netos pode gastar. Porque aí você vai viver essa fase de vô, que é totalmente Exato. diferente, né, então se Deus der a Aham. bênção aí de vocês terem netos, mas o que eu fico mais feliz é ver esse futuro, né, que seria tolhido pelas dívidas se você não tivesse dado esse passo. E por fim, eu vou te encerrar com uma pergunta aqui. Eu vi que você ficou super feliz com a história do resort, né? Eu vi que você falou assim: nossa, a gente vai pro resort. Eu quero essa foto, viu? Mas eu quero saber de você se durante esse caminho teve um momento assim, desses momentos simples que você olha assim, que você olhou para o lado e falou assim: cara, valeu a pena. Que bom que eu decidi mudar de vida. Rolou alguma coisa assim? Te vem alguma coisa em mente agora? Ah, com certeza, com certeza. Na primeira negociação que eu fiz não, na verdade não foi nem na primeira, quando eu fui para o banco, que eu tirei o meu salário daquele banco que abocanhava tudo, que eu vi o salário na minha outra conta, eu falei: "Nossa senhora, já valeu a pena todo o investimento que eu fiz". Eu falei: "Esse curso foi muito barato com aquilo que eu consegui". Foi, assim, uma vitória, assim, que eu você sabe o que é que você não pegar o salário de É, repente o salário está na sua mão, é seu. sim, e quando você pegou o seu salário, teve alguma coisa que estava sendo impossível de fazer, que você começou a conseguir fazer? Dessas coisas simples que eu sempre falo, assim, uma coisa boba em família, assim, teve alguma coisa? Você Ah, lembra? teve um passeiozinho da gente sair no final de semana para comer alguma coisa, porque você estava com dinheiro ali na mão, né, antes você não podia, né. E isso aí são coisas simples, né, que a gente, pô, você passa, o dia passa, a semana passa e você não faz, porque você não tem como, né, você olha para sua conta, está no vermelho, né, ou foi aprisionado, né, e de repente você vê aquele, né, "Nossa, eu tenho, vamos ali, vamos no rio, né, vamos ali comer alguma coisa", né. Peixinho Isso frito? eu passei a fazer, foi coisa simples que eu não fazia, passei a fazer. Isso aí já valeu a pena demais, nossa senhora, não tem nem palavras. Às vezes a gente, né, consegue coisas grandes, eu vi que você ficou feliz com o resort, é incrível, nunca viajou, são 20 anos sem viajar, vocês vão pra praia, né? Com certeza. Resort é praia. Vocês vão pra praia, mas normalmente é nas pequenas coisas, do tipo assim, poder sair para jantar com a família, que a gente fala assim: "Meu Deus, né, eu trabalho tanto, não poder fazer isso", e que a gente vai sentindo Exatamente. essas alegrias durante o caminho. E eu quis encerrar com esse exemplo para que quem assistir a gente
possa encontrar essa força, sabe? De entender aham. que é um caminho mesmo. O resort, entre o caos e o resort, talvez vai levar 1 ano e meio, mas entre do caos até a pizza em família, a recuperar a paz, o sorriso, Ah, não isso é demora rápido. tanto assim, é 60 Demora não, demora dias. não. Mas Demora olha, não. disso eu não tenho palavras, assim, para agradecer a sua generosidade, você vir aqui. Eu queria muito que você transmitisse essa mensagem agora que eu vou falar para você, para sua família. Queria que agradecê-los, né, por todo o suporte e apoio que eles deram para você durante esse caminho, tanto o seu filho quanto a sua nora, que também, querendo ou não, já é da família, já vai casar, a tua esposa, que você possa agora, como, né, olhar na frente do espelho, você provavelmente já se via como um homem honrado, né, que está aí honrando o seu papel como profissional, exercendo uma função tão desafiadora que é ser policial nesse país, que não é nada Uhum. fácil. Então, É que verdade. você possa agradecê-los em meu nome, que você se sinta, assim, abraçado e honrado, cara, por mim, pela minha equipe. Você nos agradece, mas, quando você compartilha a sua história com a gente, reforça, eu vou falar por mim, reforça em mim a vontade de continuar fazendo. Tem dias que a gente desanima, não vou mentir, que você fica levando porrada na internet, você fala assim: "Ah, cara, o que que eu quero que esse povo que não gosta de mim", mas, eu nunca desisto, mas quando vocês me contam, assim, as histórias de vocês, é como se eu me renovasse e falasse assim: "É pelo Dirson, é pelo Eduardo, é pelas pessoas que fazem, pela Cíntia que eu entrevistei ontem", e a gente começa a dar nome, porque eu estou procurando a pessoas como você, que são pessoas honradas, pessoas honestas, que não querem fazer nada errado. Então, olha, eu não tenho palavras para te agradecer, muito obrigada, e eu tô, assim, feliz demais, eu tenho certeza que você vai ajudar, assim, ó, muita gente, porque eu lembrei do Pedro, vou falando com você, eu lembrei do Pedro. Pedro é meu aluno da pandemia, de 2020. Então, pode ter certeza que você vai ficar marcado como Dirson, mais um policial que reduziu aí 60 mil de dívida e do caos ao resort. Eu quero que esse seja o título da tua entrevista, do caos ao resort, e que é possível para que mais pais de família como você possam acreditar que tudo começa com uma decisão, né? É, exatamente. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que você continue, né, com esse propósito muito bonito, que é ajudar as pessoas que estão buscando uma luz, como eu estava, né? Às vezes a gente chega ao fundo do poço e não sabe em quem se agarrar. E quando a gente descobre um profissional competente, dedicado, sério, igual a você, né, a gente tem que se agarrar. Eu me agarrei a você, a sua equipe, que eu queria, inclusive, parabenizar, né, com o carinho que eles atendem a gente, né, são muito competentes, responsáveis. Não me senti só em nenhum instante, né, todas as perguntas que eu fazia, eu tinha uma resposta, um retorno. Então, assim, o método, ele é muito fácil, né, basta aplicar, né, e quem está com um certo medozinho, assim, não tenha, vá, né, acho que você tem que ter medo é de ficar no buraco, né, no buraco que se encontra que se tem que ter medo, né? Quando aparece algo novo, né, com esse propósito de lhe ajudar, então se agarra e vai, igual eu fui. Eu fui, eu não tive medo, e eu consegui, estou aqui, né? Eu não estou sendo pago aqui para estar contando isso, eu estou contando o que eu vivi, o que me aconteceu. Eu estou contando porque eu estou feliz, né? E eu quero que outras pessoas também voltem a sorrir como eu estou sorrindo. Ai, glória a Deus por isso. Cara, muito obrigada mais uma vez, Gerson. Queria te dar um abraço pessoalmente, mas receba o meu abraço virtual. Obrigada mais uma vez pelas suas palavras. Eu tenho 309 mil defeitos, eu tenho um monte, mas o que você falou é verdade. Eu faço isso aqui com muito coração. Eu sei que eu falo sempre para as pessoas que na minha família eu não consigo consertar o problema. E cada vez que, de alguma forma, eu consigo ajudar a resolver na vida de outra família, é como se eu curasse um pouquinho desse buraquinho que eu tenho aqui de não conseguir fazer nada por um erro que aconteceu quando eu era uma criança, né? Mas eu Aham, sei que o que aconteceu lá na minha casa e o que aconteceu na minha vida não precisa se repetir, não vai se repetir na vida do seu filho. Se ele com tropeçar, você certeza. vai poder estender a mão e falar: vem cá, o papai sabe te ajudar a resolver. Você é homem, você vai resolver igual eu resolvi, porque pode acontecer, a gente não está isento, né? Uhum, Ele exato. pode errar,
ele é jovem, ele pode errar, mas ele vai ter um pai forte para saber, não, filho, o papai não vai te emprestar dinheiro, não. O papai vai te ajudar a resolver, porque você é homem, eu sou homem, você também é. Vamos resolver. Isso. Então, assim, saber que esse ciclo se quebra numa família, é assim que vai ser para o seu neto e assim por diante. Então, obrigada, 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 que Deus te abençoe muito e a gente está aqui à sua Eu disposição, tá agradeço. bom? Eu Um que te beijo agradeço. imenso. Eu peço a Deus que te abençoe sempre, para te ilumine, para que você continue a sua luta. Amém, 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 Tanta amém. gente como eu precisando. Eu tenho certeza que você vai chegar na vida de cada um. Amém. Prometo uma coisa só, eu já fiz essa promessa publicamente. A minha ideia é não parar isso nunca. Eu posso fraquejar, eu posso ficar meio desanimada às vezes, mas desistir e mudar de profissão não é uma opção. Então, enquanto tiver vida, isso aqui vai existir. E eu falo que eu treino essa galera aí para que se eu morrer no meio do caminho, eles continuem tocando. Deus abençoe, tá? Um beijo, obrigada Amém. por quem assistiu a gente, tá? Tchau, tchau. Tudo Tchau. de bom.